2026 já tá aí e eu nem comecei a me organizar. Sempre que chega essa época do ano, eu sei exatamente como eu quero me organizar, mas eu não encontro isso pronto. Então eu resolvi criar um calendário e um planner que realmente funcionam pra mim do zero. Aí fica até o final que eu preparei um presente pra você se organizar também. Eu vou usar o Illustrator, que é a ferramenta que eu prefiro para diagramação, e como eu vou criar um calendário, ele facilita muito trabalhar com sequência numérica. Eu já vou explicar o porquê. Eu começo abrindo um documento em tamanho A1, sim, vai ser um calendário gigante, e como é um documento para impressão, é importante não esquecer a sangria e de trocar o modo de cores para CMYK. Aqui eu tive um pequeno problema. Quando eu estava planejando esse calendário, eu até tentei fugir do formato tradicional. Eu pensei em dispor as semanas em colunas, os meses em linhas, ou dispor os meses em colunas, os dias em linhas. Essas opções até economizam espaço, mas toda vez que eu olhava, o meu cérebro perdia um pouco a noção da sequência real dos dias. Então eu precisei escolher entre economizar papel ou ter clareza, e nesse caso a clareza ganhou. A maneira mais fácil que eu encontrei para criar os meses desse calendário foi criar uma estrutura base, quase como se fosse uma planilha, onde cada retângulo vai representar um dia. Eu vou adicionar o número 1 para ser o nosso dia 1 aqui. Eu faço 6 colunas com esse retângulo e 4 linhas, assim a gente já tem a estrutura de um mês. Antes de continuar qualquer coisa, eu já vou escrever os dias da semana aqui em cima para poder me orientar melhor. E além de me orientar por aqui, claro, eu tô sempre olhando o calendário do meu computador. Janeiro começa numa quinta, então a primeira semana não é completa, eu posso dispensar esses 4 primeiros dias, mas antes eu vou fazer uma cópia dessa estrutura base, porque ela vai salvar muito tempo daqui pra frente. Beleza, já retirei os 4 primeiros dias aqui do meu calendário de janeiro. Agora imagina numerar isso dia por dia manualmente. Dá pra levar fácil uns 40 minutos só nisso, mas aqui leva menos de 10 segundos. Eu vou usar um script. Pronto, o calendário tá numerado. Os scripts são automações que te ajudam principalmente em tarefas repetitivas. O script que eu vou usar aqui se chama Make Number Sequence. E você pode usar isso para qualquer sequência numérica, não precisa necessariamente ser um calendário. Eu seleciono todos os números do meu calendário, eu vou em Arquivo, Scripts, Make Number Sequence, e aqui eu coloco qual número eu quero que minha sequência comece, nesse caso no dia 1, e quero que ela termine no dia 31. Também quero que essa sequência seja organizada por linhas. Ok, e pronto, a gente tem um calendário numerado de forma fácil e super rápida. Lembra da estrutura base que eu fiz antes? Eu vou fazer mais uma cópia dela aqui e trazer para cá. Fevereiro começa no domingo, tem 4 semanas, então eu tenho 7 colunas completas e 4 linhas. Depois que janeiro e fevereiro estão prontos, a lógica daqui para frente é sempre a mesma. Eu vou ajustar a estrutura e usar o script para numerar os dias. Vou aproveitar para escrever os meses na horizontal e otimizar o meu espaço. Agora surge outro problema. Não existe respiro entre os meses do meu calendário. Então, como eu vou fazer para separar visualmente sem perder espaço? A solução aqui foi trabalhar com diferentes espessuras de linhas. Para os dias eu vou usar uma espessura de 0,25 pontos e para o contorno do mês eu vou criar uma linha ao redor com 3 pontos de espessura. É uma solução super simples, mas que vai mudar completamente a leitura. Mas mais uma forma de organizar as informações dentro de um projeto é usar as cores. Geralmente, os dias úteis, de segunda a sexta, eles têm cores diferentes dos fins de semana no calendário. É uma forma de ajudar o nosso olho, o nosso cérebro, a entender o calendário muito mais rápido, sem precisar pensar muito. Aqui eu vou usar essa mesma lógica, vou usar vermelho para os fins de semana e cinza escuro para os dias úteis. Até aqui o calendário funciona muito bem, mas agora é hora dos detalhes finais que vão trazer um pouco mais de identidade para o nosso projeto. Para o tipo de organização que eu quero, eu preciso de muito espaço para escrever, então eu optei por um fundo claro. E como eu não tenho muito espaço livre, eu vou colocar o ano de 2026 como se fosse uma textura. Ele vai virar informação e grafismo ao mesmo tempo, deixando o projeto um pouco mais interessante. Eu fiz um teste de impressão para garantir que o espaço para escrever realmente funcionava e quando estava tudo ok, eu mandei imprimir a versão final, que ficou exatamente do jeito que eu queria. Essa é a vantagem de criar suas próprias ferramentas. Se você gostou desse calendário, eu deixei o download gratuito pelo Gumroad no link da descrição. É grátis, mas se você quiser contribuir com o valor, também pode.
Eu vou abrir um documento tamanho A5 porque eu quero um planner compacto que eu consiga deixar aberto na mesa o dia inteiro sem ocupar muito espaço. Diferente do calendário, aqui eu quero enxergar só a minha semana em sequência. Por isso eu optei por trabalhar com colunas, uma para cada dia da semana, assim eu tenho bastante espaço para escrever os meus checklists, que é como eu geralmente organizo o meu trabalho. Outra decisão importante nesse projeto foi destacar os dias úteis. A minha semana aqui começa na segunda, e para ganhar mais espaço nos dias úteis, o sábado e o domingo vão dividir a parte inferior da folha. Para mim faz mais sentido porque geralmente são os meus dias mais livres. Até aqui daria para numerar os dias à mão, já que são só 7 por folha. Mas até o final desse projeto eu teria que fazer isso mais de 50 vezes. Então, para não transformar isso num trabalho sem fim, eu vou usar o mesmo script que eu usei no calendário. Quando eu olho para minha semana, eu perco um pouco de noção do meu mês. Então, algo indispensável para mim aqui era ter um mini calendário em todas as folhas do meu planner. Eu vou posicionar esse calendário aqui na parte inferior, ao lado do sábado e do domingo, e vou usar um padrão parecido com o da agenda do Google, onde aparecem os dias do mês atual e também a primeira semana do próximo mês. Já já isso vai fazer sentido. No geral, o Planner está fazendo bastante referência ao calendário. Eles usam a mesma paleta de cores, a mesma ideia de simplicidade e bastante espaço em branco. E aqui entra uma parte importante dessa identidade, que é o mês. Assim como eu usei o ano como textura no calendário, aqui eu uso a sigla do mês como grafismo no fundo. Eu também optei por um fundo pontilhado, bem sutil, que vai me ajudar a escrever reto e organizar melhor as informações. Vai ficar um pouco mais limpo e um pouco mais flexível do que se eu tivesse optado por usar linhas. Até aqui tá tudo muito simples, até a gente chegar no final de um mês. Por exemplo, março termina numa terça e abril começa numa quarta. Como eu vou separar esses 2 meses sem quebrar a lógica da minha semana? Eu vou dividir visualmente a página entre março e abril, usando as siglas dos meses. Assim, o meu cérebro vai entender com muito mais facilidade que são 2 meses diferentes na mesma página. E para reforçar ainda mais essa separação, eu vou usar o mesmo recurso que usei no calendário anual. Vou usar uma linha mais grossa para marcar essa divisão entre os meses. É mais ou menos a mesma lógica da agenda do Google, só que trazida para o papel. E é por isso também que eu precisava desse mini calendário aqui no rodapé, para eu poder me orientar melhor. Com isso resolvido, é só replicar essa mesma estrutura 52 vezes, uma para cada semana do ano. Depois disso, eu fiz um teste de impressão e mandei imprimir a versão final. Eu usei um Airo para conseguir deixar ele aberto na minha mesa sem ocupar espaço. As folhas internas foram impressas frente e verso, mas se eu fosse fazer de novo, eu imprimiria só de um lado. Se você gostou do Planner, eu também deixei o link de download na descrição. Começar o ano se organizando é ótimo, mas se organizar com uma ferramenta que você mesmo criou para o seu jeito de trabalho é melhor ainda. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever aqui no canal, e até a próxima!